Irmãos, boa noite. Graça e paz. Estive ontem à noite no culto, lá em Brasília, culto de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 155 anos. Foi um culto muito bonito. Tinha gente de vários lugares do país, né? A gente tinha algumas obrigações lá. E a boa notícia é que a gente ouviu lá o testemunho do pastor José Dilson, ao vivo e a cores. Ele que esteve preso lá no Senegal e foi liberto pela graça do Senhor. Então, motivo da gente louvar a Deus por isso, né? E ele está bem. Tem um pequeno vídeo dele, do reencontro dele com a família, muito emocionante, né? Então, foi um dos momentos especiais lá da nossa programação. E a Igreja Presbiteriana do Brasil começa então um novo ciclo, que vai até 2018, tendo como presidente do Supremo Conselho o reverendo Roberto Brasileiro, o vice-presidente o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, o secretário executivo o reverendo Juarez Marcondes, lá de Curitiba. E essa igreja, nossa igreja, deu posse ontem aos diretores das autarquias, dos hospitais, do Conselho de Curadores do Mackenzie. Então, está tudo começando agora, né, uma nova etapa para a Igreja Presbiteriana. A gente tem que orar muito. Nossa igreja fez ontem 155 anos. É uma grande história, não é? É uma história de muita responsabilidade. E nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque quando ela começou aqui no Brasil, óbvio, quando começou não tinha nada, e olha tudo que temos hoje. E os grandes desafios que a nossa geração vai enfrentar para ser uma geração presbiteriana de valor. Então, cabe a nós, cada igreja local, fazer a sua parte. Há um desejo muito grande na IPB, um desejo por crescimento e por fidelidade. A gente percebe essas duas coisas. O desejo de ser uma igreja fiel, cada vez mais bíblica, se contrapondo ao fato de que há, infelizmente, desvios no Evangelho hoje, mas também um desejo de ser uma igreja vibrante, uma igreja viva. Essa foi mais ou menos a mensagem do pastor Roberto. Não está funcionando o som? Não estão me ouvindo? Estão ouvindo. Aumenta um pouquinho só, não muito. A gente se ouve. É mais pela internet, né? Agora, show de bola. Como diria Calvino, show de bola. Então a Igreja Presbiteriana está nessa nova etapa e ela conta, lógico, cada igreja local, porque sem a igreja local, a IPB não é nada. Né? Se todas as igrejas locais fecharem, acabou a IPB. Então é hora da gente se unir e trabalhar bastante por uma igreja fiel, vibrante e que assume a causa de Cristo como a sua causa. Já que nós estamos, de todas as gerações, nós somos a geração que está mais perto da volta do Senhor. Até que a gente morra e venha outra. Se o Senhor não voltar antes. Nós temos que fazer essa grande obra, tá bom? Nós vamos começar hoje lendo a palavra do Senhor, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, verso de número 17, 18, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Preste atenção que Jesus Cristo não veio revogar a lei. O princípio básico da nossa fé é que a palavra de Deus permanece para sempre. Uma igreja que se diz cristã, ou que se chame de igreja cristã,
Ela tem que ser uma igreja bíblica, essencialmente bíblica. É isso que intentaram os teólogos de Westminster, quando criaram, ou quando nos seus estudos chegaram aos documentos que hoje são o que a gente chama de nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que hoje é o alvo do nosso estudo, o Breve Catecismo de Westminster. Ele não veio substituir a palavra. A fé reformada reafirma que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática do crente. Então a Bíblia é a nossa regra de fé. Se queremos saber o que devemos crer, está na Bíblia, regra de fé. Se queremos saber o que devemos fazer, está na Bíblia, prática, regra de prática. A nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. O que os símbolos de fé fazem? Interpretam, aplicam e organizam os ensinos básicos das Escrituras, tá bom? Então, quando alguém fala assim, mas a igreja presbiteriana tem um catecismo, ele substitui a Bíblia? A resposta é, não, não substitui a Bíblia. Nós entendemos que os nossos símbolos de fé são uma fiel exposição das Escrituras. Os símbolos de fé são infalíveis? São infalíveis? Não. Infalível só a Escritura. Pode ser que a gente estudando um pouquinho mais o símbolo de fé, achei, e acha um defeito aqui, A gente tem que fazer os nossos documentos e reformar o nosso símbolo de fé. Então, ao longo desses anos, desde 1648 até hoje, os símbolos de fé nossos já foram reformados uma vez. A Confissão de Fé de Westminster, acho que 40 anos depois, agora não tenho bem certeza da data, acrescentou um capítulo sobre o Espírito Santo. E de lá para cá nós tivemos, acho que foi mais tarde, agora não lembro, depois eu vejo para vocês. Nós não temos uma reforma dos nossos símbolos de fé. Algumas palavras foram reformadas do original, que já estão reformadas para nós. Para vocês verem como é que a gente se relaciona com esses símbolos. Cremos que eles são expressão da doutrina bíblica, mas que jamais substituem a Bíblia e não são infalíveis, podendo ser reformados. Para que você não fique com nenhuma dúvida sobre essa importante ferramenta da nossa igreja, Você conheça melhor os seus símbolos de fé. Então, quem não veio a semana passada, talvez não tenha aí uma cópia do Breve Catecismo. Nós fizemos mais algumas. Quem levou para casa, trouxe de volta? Muito bom, é bom que você trouxe. Quem não tem? Você não tem, Gil. Só ela que tem, ela não empresta para você. Mais alguém não tem? Marcos? Não devia emprestar para você não, Marcos, porque você deve ter uns 3 ou 4 em casa, Sabe decor, Mais alguém? Todos têm? José tem aí? Tem? Ótimo. Cat? Então tá bom. Vamos começar então o momento de adoração. Vocês nos conduzam, por favor. É dupla. Nós vamos ficar em pé e cantar o Pela Fé, que a nossa fé esteja cada dia mais alicerçada em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém. Pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber
fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Recebe hoje todo louvor. Amém. Pode ser assim. Irmãos, assim, só para a gente recordar o que a gente já viu a semana passada, nós estamos fazendo um estudo da estrutura do catecismo. Nós estamos estudando pergunta por pergunta. Pergunta por pergunta, você vai estudar em casa. Você vai pegar as perguntas, são 107, ficou com sotaque agora, 107. 107 perguntas e respostas do breve catecismo, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui de memória, vamos ver quem é que consegue lembrar as estruturas do breve catecismo. Vamos lá, 107 perguntas. Nós separamos a primeira parte, né, chamando assim de um objetivo, a proposição. As 3 perguntas de proposição. Quais são? Falei, né? Da 1 a 3. Da 1 a 3. As 3 perguntas de proposição. O que elas dizem? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Não, pera lá, vamos fazer um coral. Vai. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Bom, e como Deus revelou o modo como o glorificar e gozar? Ele revelou o modo de glorificar e gozar? Fala aí a pergunta 2. Quem é que está com breve aí? Eu estou chamando ele já intimamente, o breve, tá? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Muito bem, qual é a regra? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, tal. Você está vendo aí as perguntas, não está? Aí a terceira pergunta, preste atenção, ela vai falar sobre o quê? Olha, a primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? A segunda pergunta, bom, o fim principal do homem é glorificar e gozar. Como é que eu faço isso? Deus deu alguma regra? Sim, Deus deu uma regra, as Escrituras, não é isso? O que as Escrituras ensinam? Primordialmente não, como é que está escrito aí? Principalmente. As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e qual? O seu dever para com Deus. Então, preste atenção. As 3 primeiras perguntas do breve catecismo são estruturais. Agora elas serão trabalhadas ao longo do breve catecismo. Tá legal? Então essa aqui é a parte 1. Parte 2. Fala sobre o que, gente? Não pode olhar. Vamos ver quem é que lembra. Fala sobre o quê? Não, senhor. Fala sobre Deus. Quem é Deus? Aí vai de qual pergunta a pergunta? Ó, da 4 a 12. Muito bem, parabéns. Quem foi que respondeu? Parabéns. Não colou não, né?
A terceira parte fala sobre o quê? Hã? Não, fala sobre o pecado. Fala sobre o pecado. Fala sobre a natureza do pecado, o estado em que nós somos reduzidos. E vai da 13 a... Isso é fácil, hein? Bem redondo o número. Da 13 a 20. Da 13 a 20. Parte 4. Parte 4 fala sobre o quê? Ó. Sobre o quê? Parabéns. Tá de parabéns. Redenção. Redenção e o Redentor, né? As duas coisas. Fala sobre a redenção, mas principalmente focando em Cristo. Vai da 21 a... Vocês estão olhando aí, né, gente? Tá certo. Da 21 a 29. Vê aí se é até a 29 mesmo. É até a 29, não é isso? A quinta parte. A quinta parte. Fala sobre o quê? Começa com A. Fala assim, ao dever do homem para com o seu próximo? Não. Fala sobre a aplicação da redenção. Gente, se vocês forem perceber, tem uma sequência lógica, como a gente viu a semana passada, não é isso? Vai da 30 até a 38, muito bem, Zé. Agora aqui a maior parte do catecismo, Zé, o maior número de perguntas está na número 6, que é a que vai tratar da lei de Deus, ou se você quiser, põe aí os mandamentos. Ela vai fazer o seguinte, ó, não é uma regra que Deus deu no modo como a gente deve trabalhar? Qual é o dever? Aí você vai falar do dever do homem. Então, os mandamentos agora, ó, até aqui, ó, é a obra que Deus faz para nos salvar, não é isso? Ó, aqui tem Deus, aqui tem o pecado, nosso estado de miséria, aqui Deus faz a redenção, aqui Ele aplica a redenção ao nosso coração, e agora vem a nossa parte. Então agora os mandamentos, aí você vai ter da pergunta 39 até a pergunta 80 e quanto, gente? 80 e quanto? 87 ou 88? Vê aí. 81, obrigado, 81. E depois a última parte, que vai falar assim, como... Lembra que eu disse assim, alguém pode cumprir os mandamentos? Ó, a regra de adorar e glorificar, de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é a palavra, não é isso? O que a palavra ensina? O que a gente deve crer sobre Deus, o Redentor e a aplicação da redenção, e qual é o nosso dever? O nosso dever é obediência, não é isso? Mas alguém consegue obedecer os mandamentos? Todos? Não. Então a última parte é a parte que vai falar assim, e aí, o que a gente faz? Como a gente faz isso? Tá bom? Que é a parte de número 7, que vai enfatizar principalmente a oração e os meios de graça. Ok? E aí então vai da 82 até a 107. Ok? Hoje nós vamos perseguir o estudo das duas primeiras. Vamos fazer aí um resumo das duas primeiras partes. Aliás, das duas primeiras não, né? Da terceira e da quarta, da segunda e da terceira, para a gente tentar começar a entender as estruturas e não pergunta por pergunta, ok? Então vamos começar? Qual é a coisa mais importante do breve catecismo? O que vocês acham? O que seria a coisa mais importante do breve catecismo? Se tivéssemos que dizer assim, um resumo de todo o breve catecismo é isso, o que seria? A conversão? Acho que não, a conversão não. Fala, Eduardo. Glorificar a Deus. O breve catecismo, os nossos símbolos de fé, eles têm como preocupação primordial que você saiba como glorificar a Deus e desfrutar dele. Viver numa comunhão intensa com Deus, que é uma comunhão de duas mãos. Nós o glorificamos e esta glorificação nos faz desfrutá-lo. Aí vem a expressão gozá-lo para sempre.
Deus deseja que você entenda o seu dever de glorificá-lo. Por que Deus quer ser glorificado? Deus não quer ser glorificado por um motivo egoísta. Ah, Deus é egoísta ou egocêntrico. Quer que todo mundo fique elogiando Ele. Não, é que Deus nos criou para perceber as coisas belas. Não é isso? Deus nos criou com a inclinação para a felicidade, gente. A gente sabe, a gente tem noção, nossa mente, ela busca, esquece o pecado por enquanto, mas quando estamos sadios, buscamos as coisas belas. Belas no sentido mais harmônico que essa palavra possa ter. As coisas harmônicas, o bem, o amor, a beleza no sentido mais profundo. E a beleza mais profunda que existe é o próprio Deus. O maior prazer do homem aqui na terra, a coisa que vai te dar mais prazer aqui na terra, nem se compara com a capacidade de contemplar a glória de Deus. Vamos pensar na coisa que dá muito prazer aqui. Sim, sei lá, viajar. Não, viajar é gostoso. Eu viajei e se olhar assim, né? Quem gosta de olhar da altura do avião e ver como é bonita assim a paisagem. Até quando o avião sobe, ou o avião desce, né? Aí fica um pouco mais distorcida essa visão, né? Mas assim, como é bonito você ver a paisagem. O mar, gente, o mar não é bonito? Já sentiu calma observando o mar? Agora tem gente que gosta de ir para o meio do mato. Tem gente que prefere, em lugar de ir para a praia, ir para o interior. Ir para o meio do mato. Eu, por exemplo, gosto de contemplar a mata do Parque do Carmo. Na casa que eu morava em São Mateus, da sacada, assim, você levanta, você vê aquela mata enorme É lindo demais. Pena que estão desmatando já. Você já vê lá no cucuruto da mata, cucuruco, fala? Cucuruco da mata, você vê já casinhas surgindo, você fica, que tristeza, né? Mas é bonito demais contemplar a natureza. Traz uma paz, não traz? Só que quando você conseguir contemplar Deus, quando for retirado esses defeitos que o pecado provocou em nós poderemos ter um sentido de beleza que ainda não tinha acontecido. Abra aí a sua Bíblia em 1 João. 1 João. A coisa mais importante é glorificar a Deus. O que implica nesse aspecto de contemplação, como é que eu vou dizer? De absorção da beleza, de percepção de Deus, de como Deus é belo. Os salmistas falavam na beleza da tua santidade. 1 João capítulo 3, verso de número 2. 2 e 3. 1 João 2, 3, 2 e 3. Amados. Espera só um minutinho, amado. Amado, espera um minutinho. Está ligadinho, amado. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vai lá. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. A palavra de Deus diz que um dia nós haveremos de vê-lo como Ele é. Só que isso ainda não aconteceu conosco, mas ainda vai se manifestar em nós. Uma capacidade de perceber e aprender de Deus. E quando você cresce no aprendizado de Deus, sobre Deus, da beleza do seu ser, da beleza dos seus atributos, da grandeza do seu poder, quando você começa a ter noções, porque essas noções vêm pelo ensino. Você lê a palavra, você aprende da palavra, e esse aprendizado abre a tua mente. E você começa a ter uma percepção de Deus que não é mais aquela percepção comum da pessoa que diz, Deus existe.
Deus não só existe, Deus faz sentido. É essa percepção que deve aumentar em nós. E o catecismo, então, ele propõe que a gente busque isto. Essa é a grande proposta. E o que às vezes fala assim, como vocês vão fazer isso? Pela Escritura. E o que eu tenho que aprender na Escritura para poder fazer isso? Eu tenho que aprender sobre Deus. O que se deve crer acerca de Deus, pergunta de número 3. Por isso, então, ele vai começar exatamente pelo ponto principal. Falar da nossa esperança. E depois, como no texto que você leu, fala dessa esperança de vê-lo como ele é, não é isso? E o segundo ponto desse texto que você leu é, se purifique de todo o pecado. Para eu poder contemplá-lo como ele é, o que precisa acontecer em mim? As escamas do pecado precisam ser retiradas, aquelas camadas que vão me deixando embaçada a visão, que eu não consigo perceber Deus por causa do pecado. O grande mal que o pecado fez muitos, mas um dos grandes males, eu vou chamar aqui de o grande mal, foi tirar de nós a visão de Deus. Os pais da igreja, eles cunharam uma expressão que é a visão beatífica. Visão beatífica. Era um ideal dos pais da igreja, de Agostinho e de outros pais da igreja, na Idade Média principalmente. O que era esta visão beatífica? Depois ela foi se tornando cada vez mais mística. Essa visão beatífica é essa capacidade de ter uma percepção mais clara de Deus. Então, quando os escritores, os teólogos de Westminster se reúnem, falam assim, o que Deus espera de nós? Que nós o glorifiquemos. E para isso nós precisamos ter uma percepção clara dele. Como é que a gente vai começar a ensinar o povo? Vamos falar sobre Deus. Então, eu queria que você juntasse essas duas coisas. Mas não adianta eu saber as coisas de Deus. Para eu poder ver Deus, eu preciso ter retirado de mim o que me impede de ter essa visão beatífica de Deus. Então eu preciso entender o que o pecado fez. Então esses dois passos, é lógico que esses dois passos estão juntos, mas não estão sozinhos, porque não adianta eu só saber. Eu vou precisar do quê? Ser liberto da prisão do pecado que me impede de ver Deus, de contemplá-lo, de glorificá-lo. E, consequentemente, me impede também de desfrutá-lo. Veja, eu glorifico a Deus, eu tenho uma percepção clara de Deus, e essa percepção me traz a alegria do desfrute. Irmãos, eu não sei se está sendo claro, eu quero ser claro nisso. Eu quero que vocês me perguntem se vocês tiverem dúvida. Essa é a coisa, ponto central. O que Deus espera de mim? Que eu aumente o meu conhecimento sobre Ele, a ponto de eu poder entendê-lo mais, para desfrutá-lo mais. Quando eu olho a minha vida, né? Estou pregando em Jó. Vamos pegar o exemplo. Estou pregando no livro de Jó. Quem veio aí na igreja nos domingos passados, viu lá capítulo 1, de 1 a 5, e capítulo 1, de 6 a 21. E viram que a gente estava falando ali de Jó. Jó não era determinado pelas coisas que o cercavam, mas para uma percepção mais elevada. E Deus queria mais de Jó. Aí Deus provou Jó. O que diz lá, capítulo 42, verso de número 3? Vamos ler? Jó 42, 3. Vamos ver o que foi que Deus fez de bom para Jó. Tem gente que acha que o que Deus fez foi dar outros filhos e outras filhas. Você acha que foi isso que Deus fez de melhor para Jó? Aliás, não é o 3 não, é o 5, tá? Foi isso que Deus fez de melhor para Jó? Isso é muito bom, né? Mas não foi o de melhor. Sabe por quê? Porque Jó perdeu os primeiros filhos. Você que tem filhos, você sabe que nada substitui um filho, né? Deus deu de novo 7 filhos e 3 filhas, das quais eu só lembro um nome. Se eu não me engano é Gemima. Acho que tem Késia, não tem? Querem Apuque.
Não, filho não se substitui. Deus recompensou Jó na sua velhice tendo filho, sim. Mas o que Deus fez de melhor para a vida de Jó? Lê aí, 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Entenderam isso? O que aconteceu com Jó? Uma visão mais clara de Deus. De um homem que já tinha visão muito boa sobre Deus. Quando a gente vê o capítulo 1. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E que mesmo sob provação não pecou. Ainda assim, podia conhecer mais de Deus. É isso que Deus tem para você. Ele tinha essa visão, mas ele não fala que só de ouvir falar. Então, veja, ele está usando os dois sentidos para dar força ao seu argumento. Eu antes te conhecia. Na verdade, ele conhecia com a mente. Ele ouviu falar de Deus e tinha uma percepção. Só que quando ele diz, agora os meus olhos te veem, ele está dizendo, agora o meu conhecimento sobre o Senhor é ainda mais profundo. Ele está usando... Ele desfrutou, é isso, ele desfrutou de Deus. Ele estava desfrutando melhor, porque ele já desfrutava de Deus. Quando ele dizia assim, quando ele disse lá na morte dos filhos, o Senhor Deus deu. Ele apreciava o que o Senhor Deus tinha dado para ele. Ele desfrutava de Deus. Ele reconhecia que tinha vindo de Deus tudo o que acontecia. Só que agora, ele usa os dois sentidos, porque assim, a audição, eu estou ouvindo, está vindo uma pessoa ali, mas agora eu estou vendo, o sentido de apreensão, a visão é mais completa, né? Oi? É intimidade, mas a ideia é de que ele cresceu no conhecimento de Deus. Você tem que crescer também. E para você crescer, você precisa saber mais de Deus. E você precisa lutar contra o pecado. Fala, Marcos. Tem um exemplo interessante, que a gente tem o costume de decorar músicas erradas. Você escuta e você começa a cantar e você canta uma letra totalmente diferente, né? E o motivo pelo qual você faz isso é porque você só ouve. Mas quando você fala comigo, eu olho nos lábios e eu tenho certeza daquilo que você falou. Então eu tenho mais facilidade para discerno melhor. Para repetir o que você diz corretamente, né? Então o ouvir é bom, mas o ver é melhor. Né? Verdade. Já estudaram com aula gravada? Alguém gravou? Gravadorzinho, você está ouvindo o professor está falando. Não é meio maçante assim? Agora o professor, você é ao vivo e a cores. Você está ouvindo o professor, mas você está interagindo. Não é interessante isso? Você vai falar, mas e a pessoa que não vê? É que ela tem outros sentidos, sobrepõe, ele fica mais aguçado. Mas a ideia de Jó não é dizer que a visão física é melhor que a audição, mas dizer assim, eu passei a ter um conhecimento mais profundo. Acho que essa era a força do argumento. Irmão, então vamos lá, vamos para essas duas partes. Eu espero que você já tenha feito a união dessas duas partes com essa parte introdutória. Ou seja, para eu poder glorificar a Deus, eu tenho que saber o que a Escritura fala sobre Deus e sobre o meu dever. Só que para falar sobre o meu dever, ele começa falando do meu estado, tá legal? Vamos ver o que essas perguntas sobre Deus, o que elas tratam principalmente. Veja, o Breve Catecismo não é um livro que pretende dizer tudo sobre tudo. Não, ele vai em alguns pontos principais. O primeiro deles é falar sobre a natureza de Deus. Então, o primeiro ponto ele vai falar sobre a natureza de Deus. Alguém lê aí a pergunta 4. Pergunta e resposta, vai. Quem não tem Breve Catecismo? Ainda tem mais alguma cópia? Eu pus em algum lugar, gente? Marcos. Quem? Tem alguém sem? Passa ali para o Paulo. Quem é Deus? Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade.
Não vamos pegar todos esses atributos, essas qualidades de Deus, da resposta, para a gente ficar aqui dizendo isso. Vamos só pensar e resumir o seguinte: ele está apontando para a perfeição. Qual é a natureza de Deus? A perfeição. Ele é um espírito infinito, em seu ser. O que tem aí? Bondade. Vai lá, gente. Sabedoria, poder, santidade, justiça, verdade. Olha, preste atenção, é a perfeição de Deus. Deus é a suprema perfeição. Lembra que eu disse assim, a beleza mais profunda? É a suprema perfeição. Fala uma coisa perfeita. Uma coisa perfeita. Perfeita, assim, no sentido comum da palavra. Uma flor. É uma coisa perfeita. Já viu uma flor muito bonita, Zé? A gente fica olhando e percebe assim os detalhes. A gente fica até distraído, dependendo do nosso espírito, né? Do nosso estado de espírito. Assim, fica até distraído. Um animal, gente. Já viram um tigre andando? É uma coisa linda um tigre andando. Aquele pijama listrado dele, né? Colorido. E tem um tigre albino, não sei se já viram fotos deles, né? Aquele tigre albino, então, é maravilhoso. É perfeito. Deus é mais. A zebra, né? A zebra. Não sabemos se ela é preta ou branca. Se ela é preta rajada de branco ou se ela é branca rajada de preto. Mas é bonito o animal. Já viram de perto a zebra? Animais lindos, né? E eles são tão diferentes um do outro. Girafa, gente. Fala nisso, tem passeio no zoológico, sábado, passeio da UPH. Né? A Federação de Homens tem um passeio sábado, às 9 horas, vamos encontrar lá no zoológico. Né? Se não estiver chovendo, eu acho. Que eu espero que esteja chovendo, e chovendo muito. E pesado, lá na represa, principalmente. Né? A girafa é linda. E quando você olha assim no absoluto, fala assim, o que tem a girafa de interessante? Um pescoço comprido, aquela cara... Mas o conjunto da obra é impressionante. Pássaros, né? E assim vai. A criação, Salmo 19, verso 1. Gente, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A obra das suas mãos ou as obras das suas mãos? Como está aí? As obras das suas mãos. Sabe, o que Deus fez é perfeito porque Deus é perfeito. Agora, Deus é mais perfeito do que a obra que Ele fez. Porque Ele é a perfeição no absoluto. Então, a nossa mente, quando despertar para Deus, vai glorificá-lo automaticamente. É igual olhar a flor bonita que o Zé Ribeiro falou. Você fala assim, nossa, que linda, tem que ser de Deus mesmo. Você que é crente, né? Precisa ser perfeito, olha os traços, olha isso, olha aquilo. Quando a gente conseguir perceber Deus, o ato de glorificá-lo será automático. Ele só não acontece, infelizmente, por causa do pecado. Então, assim, a coisa que a gente deve saber acerca de Deus é que Deus é a perfeição absoluta. Pergunta de número 4. Pergunta de número 5. Pergunta de número 5, ela vai tratar de uma doutrina bíblica muito importante. E essa doutrina bíblica será destrinchada mais aqui, tá? Nos itens 4 e 5. Essa doutrina bíblica é que esse Deus perfeito, ele subsiste em 3 pessoas. Subsiste em 3 pessoas. Quais são? Pai, Filho, Espírito Santo. Iguais em poder e glória. Lê aí, gente. Pergunta de número 5, lê aí. Vai lá. Há mais de um Deus? Quem responde? Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Um só Deus vivo e verdadeiro. Agora, próxima pergunta. O que diz ela? Quantas pessoas?
há na divindade? Quantas? 3. Vai lá, Pai, Filho. Lê agora como é que eles são descritos. Estas 3 são Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Por que ele resolveu pôr na pergunta que são iguais em poder e glória? Porque na doutrina da Trindade não existe uma pessoa menos Deus que a outra. Todas elas devem ser glorificadas e desfrutadas. Então assim, veja, os teólogos de Westminster, eles estão exaltando Deus, eles estão dizendo, ensinando para nós o que devemos crer acerca de Deus. A primeira parte é que devemos crer da natureza de Deus, que Ele é perfeito. Ele é perfeito. E segundo, nós devemos crer na Trindade, na perfeição da Trindade, na perfeita Trindade. São iguais em poder e glória. Tá? A pergunta seguinte, a pergunta de número 6. É 6? É. Pergunta de número 7. É isso mesmo. A pergunta de número 7 já vai começar a mudar. É uma pergunta de transição. O primeiro é Deus, não é isso? Agora, esse Deus, ele cumpre a sua vontade. Então agora, a segunda parte, depois de falar da natureza de Deus e da sua perfeição, ele vai falar também das obras de Deus. E ele começa falando que Deus decretou todas as coisas. Deus decretou todas as coisas. O que são os decretos de Deus? São o seu eterno propósito. Bom, está lá, né? Que ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Tudo sempre ligado com a glória de Deus, que é a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém lê a próxima pergunta? Pergunta de número 8. Pergunta de número 8. Como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Olha lá, você está vendo? Está tudo ligado. Pelos decretos dele é que ele traz na criação glória para o seu nome. E ele não traz só porque criou as coisas glória para o seu nome. Ele traz glória para o seu nome também cuidando da criação nas obras da providência. E aqui, gente, ele não está falando de todas as obras. Eles não vão adentrar em todas as obras da providência. Mas eles vão separar um ato especial de providência. Quem lê aí para a gente a pergunta de número 12? Acho que é a 12. Vai lá. Que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Preste atenção só numa coisa. O ato especial de providência, Deus fez para o homem no estado em que ele foi criado. Qual era o estado? Retidão e justiça original. Qual foi a grande obra da providência de Deus naquele estado? Essa é uma chave do entendimento do que vem a seguir. Quem lê aí a resposta? Resposta à pergunta 12. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Olha só, existia um ato da providência, um ato especial da providência. Havia muitos atos da providência de Deus. Vamos lembrar atos da providência de Deus lá no Jardim do Éden? Bom, quem quiser saber o que são obras da providência, está na pergunta anterior, pergunta 11, que é o modo como Deus cuida de todas as coisas. Vocês vão ver isso aí na pergunta 11, tá? Então vamos ver quais atos da providência de Deus já existia lá no Jardim do Éden. Vamos começar a falar de alguns? O que tinha lá no Jardim do Éden que era ato da providência de Deus? Comida. Você resumiu muito, né? Só comida, gente? Animais. Animais eram ato da providência de Deus. O ser humano convivia com os animais, né? O que mais? As plantas, não só para comer, mas para dar equilíbrio ao jardim, não é isso? Oi? As estações do ano, é verdade.
né? Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram lá, mas imagine que as estações traziam equilíbrio. É isso? O que mais? Atos da providência. Vocês estão esquecendo assim, as primeiras obras da criação, gente? A luz, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Eram atos da providência de Deus. Mas os teólogos de Westminster têm que resumir os pontos principais. E um ponto principal é que havia um ato especial, um ato diferente dos outros. Um jeito de Deus cuidar do homem de uma maneira diferente. Que ato era esse? Sim, tinha a ver com a vida eterna. Mas esse ato foi o que a gente chama de pacto de obras. É um ato de propor ao homem o desejo de obedecer a Deus. Olha só. Todos os animais obedecem a Deus? Todos os animais obedecem a Deus? Sim, vamos ver. O leão obedece a Deus? E quando o leão está comendo um outro animal, ele está obedecendo a Deus? Sim, porque Deus criou o leão para comer outros animais, não é isso? Quem disse? É? Você acha que o leão era herbívoro? Comia ervas? Como é que vocês sabem disso? Onde? Não, você só tem um versículo lá em Isaías, o leão pastará junto, lá em Isaías, né? Lembra? O leão pastará com o cordeiro. Mas isso não está falando sobre a natureza do leão, hein, gente? Ele está dizendo da natureza, da harmonia que haverá na criação. Na criação. Os animais obedecem a Deus hoje? Quer dizer que então os animais estão em pecado. Quando eles se tornaram carnívoros, foi o pecado dos animais. Tá. O leão obedece a Deus sendo leão. O que leão faz? Ruge e come outros animais. Quem é que come o leão? Tem outro animal que come o leão, não sei qual que é. Eu sei que as hienas comem o leão depois que ele morre. Tá? E sorrindo, né? Achou que era grande. É? Ou ela só assim, comida de graça. A hiena. É mesmo, não tinha lembrado disso. O Hard e o Lip eram amigos, né? Por isso que o Hard estava sempre chorando, né? O Lip não morria. Oh, vida, oh, azar. Né? Bom, a obediência na natureza é algo natural. O sol obedece a Deus? Sim, quando ele nasce e passa por cima, né, na nossa linguagem, né, nasce no horizonte e se põe lá no outro lado do horizonte, ele está obedecendo a Deus. Mas eles pensam, o leão chega assim e fala, ai, estou louco para obedecer a Deus hoje, cadê a gazela que não vem? O leão pensa isso? Não. Qual ato especial da providência de Deus fez para cuidar de nós? Deus colocou o homem uma prova. Colocou uma árvore e deu uma ordem. Não coma. Por que Deus fez isso? Isso aí para mim parece pegadinha do Faustão, né? Se Deus põe uma prova dessa, correndo risco, por que não deixou sem a árvore? Não, peraí, Eldo, vamos melhorar essa sua frase. Você está dizendo assim, que Deus criou o homem como o único ser humano racional. Você está tentando me dizer que as mulheres não são racionais? Não, Deus criou o homem como o único animal racional. O único animal capaz de desenvolver algumas habilidades, as habilidades cognitivas, de aprender, não é isso? Mas obediência é um ato de de vontade, que vem do aprendizado. O homem é o único capaz de agir por vontade. Vontade que é resultado de razão, de racionalidade, gente. E quando Deus chama
Quando os teólogos chamam a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu não sei se era assim, tá? De um ato da providência, ela é um ato da providência porque ela força o homem o desejo de amar a Deus e obedecer. Acima de tudo, principalmente acima da sua própria vontade. Essa sempre vai ser nosso grande drama. Tem uma coisa ali que eu quero fazer, mas Deus diz para eu não fazer. É igual. Mas eu estou tão... Eu quero fazer, mas Deus diz para eu não fazer. O que eu tenho que fazer com o meu desejo? Dominá-lo. Gênesis 4, versículo 7. Lê lá, pode ler. Gênesis 4, 7. Esse foi um ato da providência no estado em que o homem foi criado. O homem não tinha inclinação para o pecado. A prova, o pacto de obras, ele vai propor... O que Deus propõe ali não é assim, eu vou fazer o homem cair. Não, Deus propôs ali no ato de providência de cuidar de nós da melhor maneira possível. É desenvolver um amor a Deus sobre todas as coisas, especialmente sobre o meu desejo. Lê aí Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado está sempre à porta, gente. O teu desejo será contra ti. Cumpre a ti, dominá-lo. Esse é o princípio também do pacto de obras. Só que lá vocês vão ler aí na pergunta de número 12. Na pergunta de número 12. É 12 não? É a 12, né? Que nós estamos vendo? Na pergunta de número 12, que o homem, ele teve liberdade agora de exercer este amor ou não. Que é o que a gente chama de livre arbítrio. Adão teve um princípio de liberdade que nenhum outro homem tem. O de agir contra a natureza. Ele foi criado para fazer o que é certo. E Deus colocou uma prova para que ele aprendesse por esta prova a amar a Deus acima de si mesmo. Adão passou na prova? Não. Ele caiu. Jesus Cristo também teve essa prova, não teve? Teve essa mesma prova? Exatamente a mesma, não. Mas Jesus Cristo também foi provado, como homem. Ele chega diante de Deus, diante da morte, que agora ele está num contexto de pecado. Ele não está igual a Adão. Adão teve um privilégio. Teve que resolver tudo aquilo num contexto de pureza, de retidão, de justiça original. Jesus não, num contexto de pecado. E Jesus está diante da cruz e ele olha para a cruz e fala assim, que é a árvore dele, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Qual era a vontade dele naquela hora? Oi? Sair dali. Mas ele tem uma prova diante de si. É ele o desejo dele contra o desejo de amar a Deus acima do desejo dele. O que ele faz? Todavia seja feito a tua vontade. Isso é prova. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Então, os teólogos de Westminster entenderam que isso era uma situação muito importante a ser descrita. Este ato de providência, o chamado pacto de obras. Porque o pacto de obras era um chamado para a obediência, no que os nossos primeiros pais falharam, eles caíram. Alguém lê para a gente aí a pergunta de número 13. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta, 13. Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram no estado em que foram criados, pecando contra Deus. Veja, eles exerceram a vontade,
O ato da santa providência de Deus é que eles desenvolvessem amor a Deus acima do amor a eles mesmos, mas eles não conseguiram. Eles caíram e aí eles pecaram contra Deus. Se você quiser, a Bíblia diz o que é o pecado. Aliás, o catecismo diz o que é o pecado. É a pergunta seguinte, não é? O pecado, essa é uma boa para você decorar. Quem sabe decora essa? O pecado é o quê? Aí não vale. O pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. Não. O pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Olha só. Faz um resumo da lei de Deus para mim. Um resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Qual que era a prova? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de mim mesmo. Adão conseguiu fazer isso? Então ele pecou contra Deus. É isso que diz a pergunta 13. Ele pecou contra Deus. Anote para você entender isso. Todas as vezes que você ama você mesmo mais que ama a Deus. E como é que eu sei? Quando você transgride a lei de Deus por amor a você. A lei de Deus está dizendo, claro, é isso. E você fala, é isso, mas eu não gosto disso. Eu vou fazer aquilo. Nisso você está pecando. Porque você está transgredindo a lei de Deus, você não está conseguindo amar a Deus acima de você mesmo. É um princípio. E até a gente começa a avaliar os nossos próprios atos a partir desse princípio. Eu estou fazendo isso por amor a mim mesmo ou por obediência, por amar a Deus? Nem sempre obedecer a Deus vai ser fácil. Há momentos que obedecer a Deus é até gostoso. Por exemplo, é obediência a Deus a gente vir para o estudo bíblico? E tem hora que é até gostoso, que a gente se sente bem. Mas tem momentos de obediência a Deus que não são fáceis, a gente vai ter que dominar o desejo. E eu devo obedecer a Deus mesmo contra o meu desejo, por quê? Porque obediência é sinal de amor. Oséias, capítulo 6, verso de número 7. Lá nesse texto está falando de Efraim e de Judá, os filhos de Deus, né? É uma maneira dele se referir às duas nações, Israel e Judá, né? E ele fala assim, o que eu farei de Efraim? O que eu farei de Judá? Eu já disse para eles o que eles têm que fazer, mas eles não querem, né? Oséias 6, 7, o que diz? O que achou? Vai lá, Silvia, lê. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Do mesmo jeito de Adão. Veja, o princípio do pecado é o mesmo. Eles amaram mais a eles mesmos que a mim. Eles não me amaram. Aí mesmo em Oséias, Deus vai falar que o amor que o povo tem para com Deus é como uma neblina. Vê aí se é o versículo 3. Como é que ele diz? Como é que diz aí o 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que eles dizem, né? Mas continua. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva em sua vinda. É certo que Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Pronto, continua. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem de manhã e como orvalho de madrugada que cedo passa. Aí vocês transgridem a minha lei do jeito de Adão, deixando de me amar. Mesmo vocês tendo momentos em que vocês falam, vamos amar a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lembra que amar é conhecer? Ter apreensão de Deus e aí então glorificá-lo. Só que ele fala assim, mas esse amor de vocês é muito... Vocês só perdem ele rápido. Tá? Então assim, quando eles vão tratar do pecado, eles sempre vão tratar do pecado no contexto do amor pela obediência, porque assim, o amor e a obediência é que vão nos fazer glorificar a Deus. Tá? O pecado foi comer o fruto proibido, pergunta de número 15,
Então, esqueci de fazer o resumo aqui. Espera aí. Sobre essa parte, vou fazer do lado de cá. Então, sobre o pecado, a primeira coisa que eles falam, né, esse item 3 aqui, a primeira coisa que eles falam é a natureza do que é o pecado. A natureza do pecado. E aí ele vai passar a falar sobre o resultado do pecado. Resultado do pecado. Que é o estado em que nós ficamos, o estado de queda. O estado de queda reduziu o homem a um estado de pecado e miséria. Tá? E é sobre isso que ele vai passar a falar agora. Então vai lá. A pergunta 16 é um ponto interessante e importante. Por quê? Na pergunta 16 ele vai incluir a gente. Não foi só Adão que se deu mal. Fomos todos nós. Alguém lê a 16 aí. Pergunta e resposta. Vai lá. O pecado jaz à porta. Vai lá. Caiu todo o gênero humano. É por isso que caiu o microfone. A pergunta começa com caiu. Vai lá. Pode ler, Fátima. Ler aqui. Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade. Todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária. Pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então essa natureza do pecado, e o resultado dele é que todos nós caímos junto com Adão. A pergunta 17 até a pergunta de número 19, vai falar exatamente sobre esse estado, essa condição que nós estamos, o estado de pecado e o estado de miséria. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e um estado de miséria. No pecado, o estado de pecado que caiu consiste da culpa, sermos condenados por causa do pecado de Adão. E o estado de miséria é a condição que a gente vive sofrendo os resultados todo dia do pecado. A parte da culpa do 18 é fácil, né? Agora vamos ver o 19, qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Lê aí a resposta do 19. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, à própria morte e às penas do inferno para sempre. A gente reclama dessa vida porque não é fácil viver. Existem injustiças, existem estruturas que estão matando a gente. O pecado das pessoas que nós amamos, os nossos pecados para com elas, nos machucam muito. Isso tudo é culpa nossa. É resultado do nosso estado de queda. Então, para os teólogos lá de Westminster, para o nosso símbolo de fé, para aquilo que a gente entende como princípio básico, para entender Deus e para entender qual é o meu dever para com Deus, eu tenho que fazer um paralelo dessas duas coisas. Deus é perfeito, não é? Não é isso que eles ensinam? E nós somos o quê? Pecadores. Nós temos que enfrentar essa realidade, gente. Isaías capítulo 6. Vocês já sabem até o que é o texto, né? Nós temos que encarar essa realidade. Que Deus é perfeito, não há nele treva nenhuma, que Deus é santo, 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 e nós somos pecadores. Alguém lê aí para nós, verso de 1 a 3, aí outra pessoa, verso de 1 a 4, e outra pessoa vai ler o verso de número 5. Alguém lê de 1 a 4 e outro de verso 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das asas vezes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um vinha
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vai lá. A primeira parte, então, tem a ver com a glória de Deus, não é isso? Deus é santo, Deus é perfeito. Deus deu a Isaías uma visão. Razão é a palavra para visão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Não é ele imaginou, não. Ele viu, de forma especial. Deus mostrou para ele algo que vai mostrar para nós quando a gente estiver lá. Mostrou a sua glória. Um pouquinho disso aconteceu no Monte da Transfiguração. Quando Pedro falou assim, não vamos sair daqui não, nós vamos ficar aqui. Ele falou que tinha razão de querer ficar ali. Né? Eles viram Cristo transfigurado. Não sei se por conta disto, mas João vai dizer assim, e vimos a sua glória. Uma visão perfeita, limpa. Foi isso que Isaías viu. Ele viu algo que os homens não podiam ver, por causa do pecado dos homens. Você sabe que o livro de Isaías, lembra lá do culto em Isaías, capítulo 1? O povo ia cultuar a Deus. E Deus fala, não posso receber o culto de vocês, eu não quero receber o culto de vocês. Sabe por quê? Vocês estão cheios de pecado. Da planta dos pés até a cabeça, vocês são só pecado. Aí ele fala, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, aprendei a fazer o bem. Vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, serão mais puros, serão brancos como a lã. Então, ele vai propor a obediência. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, eu não sei o que Deus fala para fazer. Vê aí, 1:20 de Isaías, agora não me fugiu a memória. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Muito bem, Helder, obrigado. Eu não sou o Hinaldo, né, gente? Hinaldo é o computador ambulante de versículo. Perceberam a ligação pecado e glória? Os teólogos aqui então entenderam isto. Para ver a glória de Deus, eu preciso aprender a lidar com essas coisas. Eu preciso aprender sobre Deus. E preciso aprender sobre mim e o que eu tenho que fazer. Por isso eles dizem, eles apontam. Lembrem, isso você aprende na Escritura e ela fala sobre aprender de Deus e sobre o dever do homem. Que a gente viu aqui que o dever era a obediência. E nós precisamos aprender a obedecer. Tá? Se queremos glorificar a Deus e desfrutar dele, precisamos aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Vocês já leram Oséias? Eu já falei para ler Oséias 6:7, não é isso? Dá para ler de novo? Ah, não, faltou um versículo em Isaías. Obrigado, era isso que estava faltando. 6:5. Lê aí. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É isso aí. A ideia não é glorificar a Deus, contemplá-lo e entendê-lo mais, e entendendo Deus, desfrutar da beleza da sua santidade. O problema é que quando a gente está em pecado, isso ressalta quem nós somos. Já comprou um carro que você, quando chegou lá na loja, ele era lindo, maravilhoso, mas quando chegou em casa você percebeu um monte de defeito? Espero que isso não tenha acontecido com você. Chega lá na loja, né, tem aquelas luzes, você olha, nossa, esse carro está lindo. Aí no outro dia, debaixo do sol, não é possível. Eu não vi isso.
Para comprar carro, né, quem gosta de comprar carro assim, tem que estar de preferência na luz do sol, viu? Que aparece as imperfeições. Quanto mais perto da luz, mais as imperfeições aparecem. Sabe os pintores? O pintor que faz massa corrida? Quando ele está lixando a massa corrida, ele usa uma lâmpada. Por que ele usa uma lâmpada? Porque ele está lixando aquele pontinho, ele vai ver se ele põe a lâmpada assim, ó, aí o reflexo dela vai ver se a parede não está assim, ó, que se tiver ondulada vai fazer o quê? Sombra. Se você contratar um pintor e ele não usar uma lâmpada para fazer a massa corrida, desconfie dele. Ele tem que fazer isso para ir percebendo as imperfeições. João capítulo 3, verso 17. João 3, 17 e 18, se eu não me engano. Deve ir até o 19. Três, 17 e 18. João 3,16, vocês sabem, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele não perece, mas é uma vida eterna. Não é isso? Vai lá, 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A coisa é certa, né? Não crê no nome do Filho de Deus, não tem salvação. Continua. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Por quê? É o pintor que não usa lâmpada, né? Por que ele não usa lâmpada? Porque a sua massa corrida é má. É cheia de imperfeição. Então ele se afasta da luz. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crente, quando começa a se afastar de Deus, está escondendo a obra. Está se afastando da luz. Porque quando Deus está perto, ele fica ouvindo Deus falar, olha a imperfeição, olha a imperfeição. A gente tem que amar as exortações de Deus, para que a gente não precise fugir dela. Então, quando a gente foge da exortação de Deus, é porque a gente não quer. É aquele negócio, né? A gente não quer cair na real, porque a gente já sabe. A gente só não quer que fique tão claro. É isso, irmãos. Eu acredito que eu não posso afirmar que os teólogos de Westminster quiseram fazer essa estrutura. Mas o resultado da obra que eles fizeram, provendo um catecismo para ser ensinado na igreja, para ensinar as coisas sobre Deus e o dever do homem, para com esse Deus, para que o homem glorifique a Deus da melhor maneira possível e desfrute desse Deus, essa estrutura gerou isto, essa ideia de nós vermos o nosso pecado à luz do nosso Deus, e a partir disso a gente buscar uma mudança, tá? Então, o ideal é você aproximou a lâmpada lá e viu que a massa corrida não está boa, não é apagar a lâmpada, é consertar a massa corrida. Não é passar cera, é fazer a funilaria. Eu sei que é mais caro, sei que é mais difícil, sei que dá trabalho corrigir a vida, mas é melhor. O melhor é corrigir, que passar creme, né? Melhor é corrigir. Então, eu sei que tem coisa que não tem jeito, tem que passar creme mesmo. Não tem como corrigir mais, né? Mas vocês entenderam isso, né? E para corrigir, Deus fez isso aqui, ó, que a gente vai ver só semana que vem, tá bom? Alguma pergunta? Estão entendendo essa estrutura do catecismo? Agora, o bom seria se você lesse as perguntas, fosse conhecendo um pouco melhor. A gente não foi vendo ponto a ponto de cada pergunta, a gente foi vendo por alto cada uma, né? Vale a pena você ir trabalhando, ensinando. Aí é um método de ensino isso aí, é um método de ensino.
Ah, eu quero ensinar meus filhos a palavra de Deus. Puxa, uma coisa boa, fala sobre Deus, sobre a perfeição de Deus, mas também fala para eles sobre o pecado. Que a gente tem um negócio de ensinar agora para as crianças, é assim, Deus é bom, Deus me ama, tá? E a gente não sai disso. Temos que falar do pecado, que Deus não aprova o pecado, que Deus espera que nós o obedeçamos, que para obedecer a gente precisa amá-lo. Nós precisamos aprender isso na Escritura, amar a Deus a partir da obediência na Escritura, que é a palavra de Deus. Sim, é um método de ensino, é um método de evangelismo, que a gente evangeliza. Hoje em dia se evangeliza muito assim, a pessoa está mal, está ruim, você precisa ir para a igreja. Não é assim que a gente fala? Você precisa ir para a igreja. Ah, mas não, vai na igreja. Vai lá na igreja, o pastor faz uma oração por você. Vai lá na igreja, de domingo o culto é maravilhoso, você vai sair de lá outra pessoa. Pode não sair se não tiver essas experiências com a palavra. Vamos evangelizar biblicamente. Ok? Eu falei, alguma pergunta? Ninguém perguntou, mas ainda dou outra chance. Dou-lhe uma? Alguma pergunta? Não vou dar-lhe uma não, gente. É uma maneira de falar. Dou-lhe uma chance. Nenhuma pergunta? Tranquilo? Tá joia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Muito obrigado. Beatriz, seja bem-vinda. Está morando onde, Beatriz? Onde? Estação Armênia do metrô. Seja bem-vinda, tá bom? Vai para lá hoje ainda? Nossa, que viagem, hein? Deus te abençoe, tá bom? Nosso Deus, clamamos que o Senhor nos ensine e que não omita falar do nosso pecado, porque nós precisamos ver e precisamos aprender e precisamos nos quebrantar para que possamos te conhecer e te conhecer melhor, assim como fizeste com Jó. Ao quebrantá-lo, ele deste um conhecimento que o levou a um patamar mais alto de fé. Assim também faça conosco, Senhor, do jeito que quiseres. Segundo o propósito do seu coração, aumenta a nossa fé, para que possamos desfrutar mais de Ti, sentir paz na Tua beleza, na beleza da Tua santidade, na pureza dos Teus decretos, na sabedoria dos Teus atos. Sentir paz, ó Deus, mesmo em tempos turbulentos, para que sejamos um povo maduro, capaz de falar de um Deus vivo e verdadeiro, capaz de falar não só apontando para a Bíblia, mas para uma experiência viva com a palavra viva do Senhor. Ajude a igreja a ser obediente. Dá-nos fidelidade na pregação e no ensino, Senhor, cada vez maior, profundidade e disposição para aprender do Senhor. Ajuda-nos a vencer as nossas limitações, Pai, para estas coisas, a nossa preguiça. Ajuda-nos a vencer o nosso preconceito com a Tua palavra, com o aprendizado, o estudo da palavra. Dispõe a nossa alma verdadeiramente para o Senhor e nos abençoe. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém.